vida em ti. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida
Está conosco hoje o pastor Lucas Merlo do Nascimento. Ele é o avô, o pai, os tios, todos pastores. Tem primos pastores? Não. 30 e poucos primos, só eu fiz. Então, pastor Lucas, então, o avô dele era pastor, o pai dele é pastor, o tio dele, pastor Onesino, que esteve falando conosco aqui, é pastor. Um grande amigo que partiu o ano passado, o pastor Samuel, é tio dele também. Então, uma família muito querida da minha parte, da nossa família, não é? O tio dele apresentou a Amanda quando a Amanda nasceu. Eu estava fazendo uma pesquisa lá na USP e, de repente, encontrei um livro sobre identidade batista de Maria Valda. Sei que é uma tese de doutorado que era dedicada ao seu avô. Não sabia? Mandei foto até. Mas o Lucas, ele é casado com a Juliana, que está está ali do lado da Rosângela, depois o Lucas apresenta direitinho. Lucas, ele é pastor, é professor, é pesquisador e é escritor. Tem vários livros. Ele não é um bom vendedor. Ele não é um bom vendedor. O Lucas, o outro Lucas ali é bom vendedor. Isso. Ele acabou não trazendo os seus livros hoje. Ele é formado em teologia lá pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, é mestre em Ciências da Religião pela UMESP e está fazendo seu doutorado lá na PUC do Paraná. Quando a gente fala esse currículo todo, o pessoal ficou meio assim, nossa, né? Eu falei, mas a principal característica do Lucas é que ele é pastor. Está acostumado a falar na igreja. Tá? E hoje o que nós vamos ouvir aqui é exatamente isso, o pastor Lucas abençoando a nossa igreja. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos mais uma vez o privilégio de receber o pastor Lucas e a Juliana aqui conosco, ó Deus. Nós te pedimos nesta hora que o Senhor use tudo que o Senhor tem concedido ao pastor Lucas, os dons, os talentos, a inteligência, a sabedoria, ó Deus, para nos transmitir a tua vontade. Que o teu Santo Espírito também nos capacite, iluminando a nossa mente, ó Deus, para entender a tua vontade. Que tudo aqui, ó Deus, que fizermos, venha redundar em glória ao teu nome. É a nossa oração no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Lucas, fique à vontade. Agora sim. Bom dia. Uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho sobre a história da tradução da Bíblia, né? Como é que a Bíblia veio a ser isso que a gente tem, esse livro que a gente tem hoje nas mãos. Como o pastor Edivaldo disse, de fato eu nasci na igreja, né? Quase no batistério. Então, a igreja é a casa da gente e é uma alegria poder compartilhar um pouquinho com vocês. Então, a ideia dessa manhã é a gente entender, primeiro, assim, quais são as fontes, né, da onde vem o material que é traduzido depois para a língua portuguesa e que nós chamamos de Bíblia. Então, primeiro a gente vai fazer um breve voo pelo passado, né, para entender rapidamente os manuscritos bíblicos, o que a gente tem hoje, e aí eu vou saltar para as traduções em língua portuguesa, tá? Vou pular um pouquinho as traduções da Bíblia para outras línguas, porque acho que fugiria do nosso propósito e exigiria um tempo grande, né? Então, traduções bíblicas, eu coloquei aí uma imagenzinha daquele que possivelmente é o texto mais antigo do ponto de vista material, né, encontrado. É um pedacinho de metal que tem um trecho de número 6, a bênção arônica, né? Esse é um metalzinho do século VII antes de Cristo, mais ou menos do período do rei Ezequias, do rei Josias. Então, do ponto de vista material, esse é o texto bíblico mais antigo, um pedacinho, né, do texto bíblico mais antigo. Tudo que a gente tem em termos de materialidade, né,
manuscritos é posterior a esse, é bem posterior a esse período. Então, um pouquinho aqui para entendermos da onde vêm os textos bíblicos, né? A Bíblia ela não nasceu assim nessa forma de livro bonitinho, portátil, ou na forma de aplicativo, né? Que a gente baixa rapidinho, acessa. Ela não nasceu assim. A Bíblia ela tem um processo de composição, de transmissão, de cópia bastante longo, bastante extenso. É legal a gente conhecer um pouquinho. Então, esse é o primeiro formato, digamos assim, da Bíblia. Ela possui, né, duas matérias distintas. Alguns manuscritos têm uma origem vegetal, que é o chamado papiro, né? O papiro é como se fosse um caniço encontrado em regiões meio lamacentas, e aí desse caniço se retira o papiro. É um material como se fosse o sulfite da época, só que é muito mais fácil de se deteriorar. E, por conta disso, muitos manuscritos ao longo da história, não só da Bíblia, mas dos manuscritos antigos, muitos desses manuscritos se perdem. Mas nós temos manuscritos em papiro. E o outro material que nós encontramos como base para o texto bíblico são os pergaminhos. O pergaminho ele tem uma fonte, uma origem animal, né? Um couro de animal tratado, aberto e às vezes costurado para se tornar maior, depende do tamanho do texto que vai ser transcrito nele, e esse tipo de material sobrevive mais. Então, a gente tem mais pergaminhos encontrados do que papiros, propriamente dito, né? E esses materiais antigos, eles adquiriram duas formas ao longo da história. A primeira forma é a forma de rolo, né? A gente não tinha, assim, originalmente, a Bíblia nessa forma de caderno, como a gente tem hoje. Eram rolos antigos, né? Por exemplo, o rolo de Isaías, é o maior rolo encontrado nos manuscritos do Mar Morto. Ele é bastante extenso, né? Uma série de couro costurado no outro. E aí, o rabino, pensando aqui no contexto do texto do Antigo Testamento, o rabino ia lá, abria um pedaço do rolo, né? À medida que ele ia desenrolando um lado, ia enrolando o outro, para não ficar um tapetão, né? E ia lendo as leituras programadas para aquele sábado, para aquele encontro. Então, a primeira forma que a gente encontra é o do rolo. E depois o do códice, que seria o caderno, digamos assim, né? Isso já é mais tardio, do século II em diante, aí passam a cortar o couro e costurar do lado para se tornar mais fácil, né, de abrir. Então, isso só para a gente entender da onde vem, né, que nós não tínhamos, portanto, a Bíblia na forma que a gente tem hoje. Essa é uma foto do rolo de Isaías inteiro, né, o maior manuscrito que a gente tem encontrado nos manuscritos do Mar Morto. Aí ele está pequenininho, né, mas ele é grandão, assim, de largura e um tapetão gigante com todo o texto de Isaías, né? Então, para a gente ter uma ideia. Então, aqui a gente tem um exemplo de rolo aberto, e aqui o códice, que seria o caderno, né? Então, é como se fosse um caderno nosso, aí ele ia dobrando as páginas e lendo de forma mais organizada, né? Mais fácil de manusear. E aí a gente pode partir para um pouco da escrita e das línguas bíblicas. A gente tem aí um texto em hebraico, né? O hebraico é a língua predominante no Antigo Testamento. Os textos do Antigo Testamento foram escritos predominantemente em hebraico e alguns pequenos trechos em aramaico, que é uma língua irmã do hebraico, né? Então, pequenos trechos, como alguns textos de Daniel, alguns textos no livro de Esdras, foram escritos nessa língua, como se fosse assim, português e espanhol, meio parecidas, meio aparentadas, né? Então, alguns trechos estão escritas em aramaico. É uma língua semítica, uma língua bastante diferente, né? Ela tem um outro alfabeto, tem um outro sistema de escrita, é uma língua que não tem vogais, por exemplo, só consoantes na escrita. Na fala não, que não tem como falar sem vogal, né? Imagina você falando sem vogal, vai ser um trava-línguas.
E é uma língua bem diferente mesmo, ela é formada por desenhinhos, assim, né? Cada letra é como se fosse um pequeno desenho, é escrito e lido da direita para a esquerda, então dá um nó na nossa cabeça. Aqui a gente tem duas versões, né? Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Então aqui a gente tem um texto medieval, cheio de anotaçõezinhas, de pontinhos, né? Dá para ver aí tracinhos, pontinhos, algumas anotações aqui no canto. E aqui um texto mais antigo que não tem esses pontinhos e tracinhos. Então, o Antigo Testamento escrito todo nessa língua que nós conhecemos como hebraico. E aqui nós temos o Novo Testamento, um exemplo do Novo Testamento escrito em grego, né? É uma língua um pouco mais próxima da nossa, os desenhos são mais parecidos com as nossas letras, né? Com as letras latinas, dá origem, inclusive, ao alfabeto latino. Mas ainda assim tem as suas diferenças. Aqui a gente tem um texto escrito como se fosse caixa baixa, né? Em letra cursiva, e aqui um texto também em grego, tudo escrito em caixa alta. Então, houve um tempo em que se privilegiava um tipo de escrita, né? Todo em caixa alta, e depois passou-se para caixa baixa. Sabe lá Deus por que eles resolveram fazer isso. Mas, enfim. Então, para a gente conhecer um pouquinho, né, das línguas bíblicas, a Bíblia não nasceu em língua portuguesa, a Bíblia nasceu, portanto, o Antigo Testamento em hebraico e aramaico e o Novo Testamento em grego, né? Mas por que o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego? Tem uma longa história aí. A Bíblia nasceu no Antigo Oriente Médio, né, onde hoje é a terra chamada Terra de Israel. Ela nasceu ali, num contexto de várias dominações de vários impérios. A região ali foi dominada pelo Império Assírio, pelo Império Babilônico, pelo Império Persa, pelo Império Grego, pelo Império Romano. Então, a história dos manuscritos, ou pelo menos das línguas que compõem a Bíblia, tem a ver com isso, né? O Antigo Testamento era escrito na língua materna de Israel, que é o hebraico. Aí, esses trechos que eu falei em aramaico é porque, no período de dominação persa, o aramaico era uma língua mais difundida, então alguns trechos foram escritos em aramaico. Depois disso, a região passou para uma dominação grega, né? Quem assistiu o filme Alexandre o Grande é esse período, né? O Alexandre o Grande é quem conquista a região, e a proposta de Alexandre o Grande era de não só dominar as regiões, mas também difundir uma cultura, uma língua, que era a cultura grega, a cultura helenista, né? Os jogos, por exemplo, olímpicos, a filosofia, o conhecimento, a língua, tudo isso era um propósito de Alexandre o Grande. E aí, por conta disso, quando a gente chega no período do Novo Testamento, que a região estava sendo dominada pelos romanos, os romanos tinham tomado dos gregos um pouco da cultura e desenvolvido outras áreas. Então, o grego era uma língua difundida, era uma língua comum, por isso o Novo Testamento, em vez de ser escrito em aramaico, que era a língua de Jesus, né? Quem assistiu o filme A Paixão de Cristo viu ali o ator, né, que representa Jesus falando em aramaico. Então, em vez de ser escrito em aramaico, ele foi escrito em grego, que era a língua mais difundida, né, no Império Romano. Então, os textos bíblicos, quando a gente pensa em tradução, são traduzidos da onde? Né? São traduzidos a partir de que língua? São traduzidos do hebraico, do aramaico e do grego. É a nossa base, né? E é o sufoco de quem vai estudar teologia, né, pastor? Aprender o hebraico e o grego, as línguas originais. Aí, esses textos, portanto, escritos em aramaico, escritos em hebraico, em grego, eles sobreviveram ao longo da história nesses diversos formatos. Alguns no formato de rolo, outros no formato de códice, né, digamos assim, de caderno, e aí foram encontrados em vários lugares, em diferentes momentos, né, e eu alistei aqui os principais manuscritos da onde a gente parte para a tradução e o estudo do texto bíblico, né? A gente tem alguns fragmentos, mais ou menos de 500 a 800 da nossa era, né? Portanto, da Idade Média. Esses fragmentos foram encontrados no Cairo, no Egito, como se fosse um armário que tinha numa sinagoga, né? Esse armário chama-se Genizá.
Então, aguenizar era um lugar de colocar os manuscritos, tanto os que estavam sendo usados, quanto aqueles que já estavam velhos e não podiam ser descartados, né? Os judeus não queimavam ou jogavam fora os manuscritos, por entender que havia uma sacralidade no texto. É tipo a nossa Bíblia velhinha, que a gente não consegue. Eu tenho ainda a minha primeira Bíblia em casa, que meu pai me deu, né? Ela está toda destruída, mas eu não consigo simplesmente jogar fora, não dá, né? Então, aguenizar era um armário que os judeus colocavam esses manuscritos mais usados e tal. Então, foram descobertos alguns fragmentos, trechos, né? Imagina, a gente está falando de textos que vão de 500 até 800, portanto, textos da Idade Média. Imagina que isso foram encontrados aí no século XX, né, mais ou menos, os manuscritos foram encontrados aí do século XVII ao século XX, a maior predominância. Então, imagina o nível de deteriorização, né, de deterioração que esses textos estavam, né? Aí a gente tem um códice também encontrado, ou seja, esse formato livresco, esse formato de caderno, com textos mais íntegros, textos dos livros proféticos, mais inteiros, não eram só fragmentos, né? Final aí do século IX. Um códice chamado de Códice de Leningrado ou de Petrogrado, também, por conta do lugar em que foi preservado, que tem os profetas, que a gente chama de profetas, mas os judeus chamam de profetas posteriores, né? A nossa forma de ver o Antigo Testamento é Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos, né? Os judeus olham Pentateuco, livros proféticos e livros de sabedoria, os escritos, né? Então, o que a gente chama de livros históricos, boa parte eles chamam de livros proféticos, só que eles chamam de profetas anteriores, e o que nós chamamos de profetas, eles chamam de profetas posteriores. Então, aqui foram encontrados os chamados profetas posteriores. Um outro texto, chamado de Alepo, também, mais ou menos do século X, um outro que está no Museu Britânico, do século X, a maioria é aí do século X, século XI. Um outro texto de Leningrado do século XI, né, o comecinho do século XI, 1008. Esse é o principal texto usado como base para a tradução, um texto bem íntegro do Antigo Testamento, que tem bastante material. Manuscritos menorzinhos, né, que vão aí do século X ao século XII, e os mais importantes manuscritos da história e da tradução bíblica são os chamados manuscritos do Mar Morto. Por que eles são os mais importantes? Porque até 1947, os manuscritos mais antigos que nós tínhamos em mãos eram manuscritos medievais, esses manuscritos do século X, do século XI, portanto, muito posteriores ao contexto de Jesus, ao contexto dos apóstolos, né? 1000 anos distantes desse contexto que nós enxergamos no Novo Testamento. Muito posterior. E, por conta disso, várias críticas e sugestões apareciam de que assim, os textos foram mal copiados, os textos tinham mudanças e tal. Quando chegou 1947, foi encontrado, deixa eu ver se as fotinhos aqui, depois eu volto. Foi encontrado um lugar no deserto da Judéia, né, mais a leste de Jerusalém, entre Jerusalém e o Mar Morto, um lugar que começou-se a escavar aquele lugar e se perceber que ali tinha existido uma comunidade judaica. E essa comunidade judaica, ela existiu aí no mesmo contexto de Jesus Cristo. Eram judeus que tinham se afastado do culto de Jerusalém, não eram muito afins, né, do sacerdócio de Jerusalém, e tinham criado uma comunidade sectária, uma comunidade fechada no deserto da Judéia, né? Aos arredores desse lugar que foi escavado, aqui a gente só enxerga um monte de pedras, né? Mas são salões, tem um lugar que possivelmente era um escritório com uma mesa grande, um lugar para refeição comum, várias banheiras para banho cerimonial, né? Os judeus tinham essa prática de tomar banhos de purificação. Então, é uma localidade
extensa que mostra essa comunidade do mesmo tempo de Jesus. E aos arredores desse lugar foi encontrados, está vendo? Dá para ver aqui umas caverninhas aqui, ó. Dentro dessas cavernas, manuscritos, textos, rolos. Rolos e mais rolos e mais rolos e mais rolos. Com textos em hebraico, com textos em aramaico, com textos em grego, do Antigo Testamento ou da tradição judaica. Muitos textos, muitos textos. Várias cavernas. Se eu não me engano, 11 cavernas. Então, muitos textos, muitas cavernas, como se fosse uma biblioteca dentro dessas cavernas. E aí, dentre esses textos, foram encontrados textos que hoje são os mais antigos que nós temos. São os textos chamados, os manuscritos do Mar Morto. Mar Morto porque ali do lado tem um mar que é todo, ele tem uma taxa de sal muito grande, então você não consegue nem afundar, de tão densa que é a água, você boia sem querer. Por isso que é Mar Morto, ele tem tanto sal que é difícil criar vida ali. E aí foram encontrados vários manuscritos, quase todos os manuscritos do Antigo Testamento foi encontrado pelo menos um exemplar, um fragmento, só não foi encontrado nada do livro de Esther, por exemplo. E são os textos mais antigos que nós temos hoje. São textos que vão do século II a.C. até o século II depois de Cristo, comecinho do século III depois de Cristo. Portanto, de 200 a.C. a mais ou menos 250 depois de Cristo, esses textos. Textos, portanto, com a mesma idade de Jesus, digamos assim, do mesmo contexto de Jesus, do mesmo contexto dos apóstolos. E aí, comparando esses textos com os manuscritos medievais, em relação ao Antigo Testamento, no caso aqui era uma comunidade judaica, eles não tinham o Novo Testamento. Então, comparando esses textos com os textos medievais, se percebeu que as diferenças não eram tão grandes, eram poucas diferenças, poucas alterações que tinha a ver, às vezes, com o erro do copista. Quem copia ali com um nível de atenção, mas pode trocar uma letra por outra. Então, eram mudanças praticamente insignificantes e que a gente consegue perceber quando há uma alteração por um erro, ou, às vezes, o copista pula uma linha, sabe, quando a mesma... duas linhas começam com a mesma palavra, e aí o copista olhando ali saltou o olho, era um erro bastante comum de quem tem que copiar as coisas à mão. Então, esses detalhes eles são perceptíveis, é fácil reconstruir esse tipo de variante, esse tipo de alteração, esse tipo de erro, e não eram erros propositais. Às vezes a gente ouve falar assim, não, as pessoas alteraram o texto da Bíblia de propósito, como se tivesse ali uma gangue anti-Bíblia, alguma coisa desse nível. Não, a Bíblia ela foi preservada por pessoas de fé, tanto do ponto de vista dos textos do Antigo Testamento, dentro do judaísmo, como também os textos do Novo Testamento, dentro da fé cristã. Então, ninguém tinha interesse em alterar nada. Quando há ali um errinho de cópia e tal, é porque é a falha humana ao fazer esse tipo de alteração. E, no caso dos textos do Antigo Testamento, os judeus ainda tinham todo um ritual para copiar os textos. Então, tinham uma caneta especial. Quando eles percebiam mais de 3 erros numa mesma folha, eles começavam de novo. Então, tinha toda uma ritualidade envolvida nessa cópia. Então, são textos bem preservados. Aí, vou voltar aqui. Aqui a gente tem exemplo de alguns manuscritos do Antigo Testamento. Um do século X, o Códice de Alepo, já dá para ver aqui que é um formato mesmo de caderno, como se fosse uma folha de caderno com 3 colunas. Aqui os fragmentos da Guenizada, aquele armarinho da sinagoga que eu falei, aqui já um pedacinho, e aqui uma página do Códice do Cairo também, que contém os profetas, também já nesse formato de caderno. Aqui um trecho maior, ampliado dos manuscritos do Mar Morto. Quem tiver curiosidade, depois eu até posso passar para o pastor e ele passa, aí imagino que a igreja tem os grupos de WhatsApp, a gente consegue ver
o rolo inteiro de Isaías na internet. Eles fizeram um trabalho muito legal de fotografar com cuidado, né, um tipo de tecnologia especial, porque manuscrito, a depender do nível do manuscrito, você tirar uma foto normal com flash, o manuscrito evapora. Então, com todo um cuidado, o processo, quando eles encontraram, o processo de desenrolar os manuscritos, não é assim, encontramos, vamos abrir. Né? Se abre, ele destrói todo. Então, tem todo um tratamento desses manuscritos e fizeram um trabalho muito legal que você vai digitalmente desenrolando o livro de Isaías. Dá até para ver aqui. Ó. Aqui eu peguei o comecinho, né? Ó. Aqui está pouco enrolado e à medida que você vai arrastando com o mouse, ele vai enrolando um lado e desenrolando o outro e dá para ver o manuscrito inteiro. É bem legal, né? A tecnologia contribui bastante. Bom, e o primeiro texto traduzido do Antigo Testamento, né, ou da Bíblia, foi traduzido para o grego. Então, nós temos os textos em hebraico, alguns trechos em aramaico, mas lembra que eu falei para vocês da expansão de Alexandre o Grande? Com essa expansão de Alexandre o Grande, já havia judeus espalhados, né, pelo mundo de então, em vários lugares, por conta das dominações dos assírios, dominações dos babilônicos, eles foram se espalhando. Né? E no Egito, existia uma comunidade muito grande de judeus. Por conta desse processo de helenização, de expansão da cultura grega, esses judeus sentiram a necessidade de traduzir o texto do Antigo Testamento, do hebraico e do aramaico para o grego. Essa é a mais antiga tradução dos textos bíblicos. Essa tradução ela acontece assim progressivamente, ela não é de uma vez. Então, primeiro eles traduziram o Pentateuco, depois os profetas, né? Depois alguns escritos, e essa tradução ocorreu do século III ao século I antes de Cristo. É a primeira tradução, é o primeiro processo, né, de pegar o texto bíblico do hebraico e do aramaico e passar para uma outra língua. E por que fizeram isso? Porque aqueles judeus do Egito, né, de Alexandria, né, no Egito, que tinha uma cultura já helenizada, já com a influência grega, eles sentiram a necessidade de traduzir para conhecer melhor, para estudar melhor e para tornar mais popular, né, esses textos. Aí nós temos também um outro tipo de tradução, que é uma espécie de tradução ou comentário dos textos do Antigo Testamento, todos para o aramaico. A boa parte do Antigo Testamento está em hebraico, são poucos trechos em aramaico. Quando o aramaico se torna também uma língua difundida, por conta da dominação dos persas, antes, inclusive, da dominação dos gregos, eles passam também a traduzir progressivamente trechos, livros para o aramaico, né? Textos inteiros para o aramaico, não só aqueles trechos de Daniel ou de Esdras e Neemias que eu comentei com vocês. E aí é muito interessante porque, assim, os textos do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esse texto, esse conjunto de livros, ele era considerado, até hoje é considerado, como um núcleo mais importante dos textos. Então, essa coisa de que todo o texto é igual, né, para eles não. Para eles tem textos mais importantes e menos importantes. Inclusive, a comunidade samaritana, por exemplo, só usa o Pentateuco. E aí, portanto, o Pentateuco eles traduziam mais literal. Quando a gente compara a tradução do aramaico em relação aos originais hebraicos, a gente percebe que eles tiveram mais cuidado. Nos profetas, aí eles já traduziam colocando alguns comentários para esclarecer. E dos escritos, que eram livros que eles consideravam menos importantes para a fé, aí já tinha mais comentários. Eles traduziam já explicando, né, como se fosse uma tradução facilitada. Então, os Targum, né, Targum é o nome que se dá às traduções, tradução, comentário, meio misturado, né, do hebraico para o aramaico, ele tem essa característica, e hoje a gente tem alguns desses Targum, né, e a gente consegue estudá-los e perceber esse processo de tradução. Aqui, ainda falando das traduções antigas. Né, aí nós chegamos no Novo Testamento. O Novo Testamento é um contexto diferente,
enquanto no Antigo Testamento, ou os textos do Antigo Testamento, os judeus tinham um cuidado bastante grande, porque eram textos usados na sinagoga, para aquela leitura sinagogal. No caso do Novo Testamento, o processo de cópia dos manuscritos foram muito rápidos. O processo foi muito rápido. Por quê? Porque o Novo Testamento, ou a igreja cristã, ela nasce num contexto de perseguição e num contexto missionário. A gente lê isso em Atos dos Apóstolos, né? A gente vê ali os primeiros apóstolos, ou os apóstolos ali que recebem de Jesus a incumbência de levar o evangelho de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aí a gente percebe a perseguição em torno da igreja de Jerusalém, os discípulos saindo, portanto, de Jerusalém e o evangelho se expandindo. Depois, né, a gente tem as missões paulinas, o evangelho chegando em todos os lugares do mundo conhecido, né, de então. Então, a igreja nasce num contexto de perseguição e num contexto de expansão do evangelho. Por conta disso, o material que a gente tem, os textos do Novo Testamento, é o material mais barato, é o papiro. Lembra que eu falei para vocês do papiro, aquele material de origem vegetal, né, que vem de um caniço, que dá no meio da lama, né? Então, é um material mais barato e o número de manuscritos é muito grande. Alguns com mais dificuldade de leitura. Imagina você escrever assim, copiar um evangelho rápido, porque você vai passar na igreja ali, e aí daqui a pouco você já tem que ir para outro lugar e tem que continuar expandindo o evangelho. Então, as cópias elas eram feitas rápidas, né? Os manuscritos eles não tinham um cuidado tão grande, porque a importância era na transmissão da mensagem. Aí a gente tem uma série desses manuscritos, né? A gente tem manuscritos do século II e III, portanto, muito próximos do contexto apostólico. A gente está falando de um século, né, à frente do contexto apostólico. Então, os principais são, eu não sei se eu consigo ler, vou ler aqui, o John Rylands, né, mais ou menos aí do comecinho do século II, que tem alguns versos do Evangelho de João, o Chester Beat, do século III, que tem uma boa parte do Novo Testamento, e alguns trechos pequenos no papiro Bodmer, acho que é assim que pronuncia, do século II ao século III, que tem o Evangelho, Pedro e Judas, um trecho, né, portanto, dos livros. Aí a gente tem os chamados manuscritos unciais, já em pergaminho, já com um cuidado maior. Por quê? Porque aqui, do século III para o século IV, a igreja passa, né, a fé cristã passa de um grupo perseguido para uma religião assumida pelo Império Romano. Isso é importante. Então, a gente percebe isso na qualidade dos textos dos manuscritos. Obrigado. Eu vou esquecendo de tomar água, e a minha esposa só olha brava porque eu não tomo água. Se deixar eu vou falando e esqueço que existe água. Então, a gente percebe aqui a mudança de contexto, da dominação de uma igreja perseguida, que tinha que copiar rapidamente os manuscritos, que não tinha muitos recursos, que fazia tudo em pergaminho, para uma igreja que passa a ter a chancela do império. E, por isso, aí os manuscritos passam a ter mais cuidado, são escritos a partir daí em couro, né, portanto, com uma qualidade melhor. Aí tem todos esses manuscritos: Vaticano, Sinaítico, Alexandrino, Efraimita, o Códice de Beza e o de Washington, né, todos aí do século IV e V. E aí, a partir do século IX, a gente tem os manuscritos escritos em letra minúscula. Então, veja que, do ponto de vista do Novo Testamento, nós temos muitos manuscritos, né? Então, para a gente ter uma ideia aqui, são de papiro, aquele que se fragmenta, entre 96 e 97, né, ainda existem, desde papiros maiores até pequenos fragmentos. Manuscritos unciais, esses com maior cuidado, do século IV e V e VI depois de Cristo, 267. Manuscritos cursivos, a partir do século IX, olha o tanto, 2.764. Lecionários são
sabe o boletim, né? Não sei, as igrejas não fazem mais boletim, né? Não precisa mais, tem tanta tecnologia hoje. Mas alguns boletins de igreja, antigamente, traziam a leitura que ia ser feita no domingo, alguma coisa assim. O lecionário é isso, né? Quem já foi católico também sabe. Recebia, né, aquela folhinha com as leituras também da missa e tal. O lecionário é como se fosse isso, um livreto que tinha trechos do texto bíblico que iam ser lidos na liturgia. Então, esses lecionários também ajudam a entender o processo de preservação, saber que tipo de texto estava sendo usado. Então, 47 lecionários. Então, veja que tem aí um número um pouco acima de 5.000 manuscritos do Novo Testamento. Então, ainda que do Novo Testamento nós tenhamos vários manuscritos assim com uma qualidade baixa, no sentido de terem sido copiados de forma muito rápida, por conta dessa preocupação da expansão do Evangelho, por conta da perseguição do Império Romano, como são muitos manuscritos, muitos, né? Mais de 5.000 manuscritos, o que a gente consegue fazer? Comparar, perceber que copista ali errou, por que errou, o que aconteceu, comparar e, a partir daí, reconstituir o texto. Né? Quando você tem uma quantidade grande, você vai comparando e vai vendo e reconstituindo o texto. Então, aqui tem um trechinho. Esse aqui é o manuscrito mais antigo, né? Um trechinho, se eu não me engano, de João. Veja, é só um pedacinho mesmo. Né? E aqui a gente tem um códice muito interessante, do século IV. Dá para ver que ele está todo borrado. Né? Era um manuscrito do Novo Testamento que apagaram era no couro, né? Então rasparam o couro para reutilizar a folha, reutilizar o couro. E escreveram uma série de sermões de um santo, né, chamado de Santo Éfrem, um bispo chamado Santo Éfrem. Por isso ele é chamado de Códice Efraimita. É o que a gente chama de palimpsesto, né? É o texto que está por trás do texto. Alguém apagou e escreveu, né, raspou o couro, escreveu por cima, aí a tecnologia consegue identificar. Né? A gente consegue ver aqui que tem umas manchas mais em azul, digamos assim, até com os comentários aqui, e atrás tem o texto do Novo Testamento. Essa foto é bem interessante da gente perceber. Aí está o códice. Né? Aí a gente tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a tradução do Antigo Testamento para o grego, chamado Septuaginta, né? Septuaginta, porque se dizia que tinha sido traduzido por 70 anciãos, e cada um deles teria feito a tradução separado do outro, e o resultado teria sido meio que uma lenda da época, mas essa tradução para o grego se chamou de Septuaginta, e aí, no contexto da Bíblia como um todo, a gente tem a tradução da Vulgata, ou seja, a tradução do Antigo e do Novo Testamento para o latim. Isso porque, no Império Romano, ainda que o grego fosse uma língua difundida, a língua oficial era o latim. Quando a igreja quando a fé cristã, né, se torna a religião oficial do Império Romano, os cultos, as missas passam a ser, já eram, né, celebradas em latim e se mantêm sendo celebradas em latim. Então, passou a traduzir os textos do Antigo e do Novo Testamento para o latim. Quem fez isso foi São Jerônimo, no século IV, comecinho do século V. Né? Jerônimo, que é conhecido como quase que o pai dos tradutores, né? O santo dos tradutores, num contexto mais amplo, e ele faz essa tradução para o latim. A tradução é chamada de Vulgata, porque ela foi traduzida para o latim vulgar, vulgar no sentido de latim popular. Olha que interessante, né? O esforço de tornar o texto mais compreensível. Quem é que vai entender o hebraico, o grego, mas o latim o pessoal falava, o pessoal usava. Não conseguia entender, inclusive, o latim do povo. Né? Aí, além da Vulgata, né, outras traduções importantes que a gente tem ainda no contexto aí no contexto antigo. Temos mais ou menos, né, 10.000 manuscritos da Vulgata Latina, um número de cópias grande, tradução para o etíope, para o eslavo, para o armênio, para o siríaco, para o boaírico, na verdade. Né? Então, várias traduções para outras línguas, algumas delas, né, já nem usadas mais por ninguém.
Então, essa é a base, esses são os primeiros momentos da nossa história da tradução. Entre esses manuscritos, hebraico, aramaico, grego, as traduções para o grego, no caso da Septuaginta, a tradução para o latim, no caso da Vulgata, e a nossa tradução em língua portuguesa, existe uma história grande que passa pela Reforma, é importante. O Lutero fez uma importante tradução da Bíblia para o alemão popular, porque no contexto de Jerônimo, as pessoas usavam o latim, falavam o latim. Mas o Império Romano ruiu, se enfraqueceu, e as missas permaneceram sendo celebradas em latim. Outras línguas passaram a ser faladas pelo povão, mas as missas continuaram a ser celebradas em latim, e o texto bíblico lido em latim. Quem que entendia alguma coisa? Ninguém. A maior parte das pessoas nem sabia ler, então dependia da leitura das missas para entender. Isso, por exemplo, isso é uma das razões porque em algumas igrejas católicas mais antigas, nas modernas também, mas nas mais antigas você encontra quadros com cenas de Jesus, dos apóstolos. A maioria das pessoas conheciam a história de Jesus pelas imagens, pelas figuras, né? E ouviam, mas não entendiam o latim. Quando Lutero começa o seu processo, né, primeiro de tentar reformar a igreja, e depois ele rompe com a igreja católica, ele também faz uma tradução para o alemão, entendendo que a Bíblia precisava ser lida, compreendida na língua do povo. Então, ele faz a tradução para o alemão. Então, entre o Novo Testamento, o contexto ali dessas traduções antigas e a Bíblia em português, tem uma história grande que passa aí por Lutero, passa por traduções para o inglês, mas aí eu quero dar um salto para a gente entender um pouquinho das nossas traduções em língua portuguesa, tá? Começando pelo nosso amigo João Ferreira de Almeida. Nasceu perto de Lisboa em 1628. Ficou meio distante. Em 1628, século XVII, portanto. Né? Um século depois da Reforma. A Reforma, o marco, a data que marca a Reforma protestante é 1517. Né? Então, um século depois, nasce João Ferreira de Almeida, começa a traduzir a Bíblia para o português de Portugal, né? Não um português brasileiro, o Brasil estava aí sendo descoberto ainda. Ele perde essa primeira tradução e depois recomeça em 1648, a partir do texto que nós chamamos, nos estudos dos manuscritos, nós chamamos de textos receptos. Era um manuscrito que se entendia, era uma espécie de lenda, né? Até hoje ainda circula isso, que aquele manuscrito representava o manuscrito mais fiel dos apóstolos, mas é um manuscrito também medieval. Então ele usa esse texto, é um texto que tinha sido feito, né, criado e estudado por Erasmo de Roterdã, é um nome bastante conhecido desse período, e ele faz, portanto, essa tradução. Em 1681, a gente tem o Novo Testamento completo, feito por ele. Em 1691, 10 anos depois, o Almeida morre sem conseguir terminar a tradução do Antigo Testamento. Ele tinha traduzido até Ezequiel 41. Né? Então, tinha traduzido aí uma boa parcela, né? Todo o Pentateuco, os históricos, os poéticos, né, e parte dos livros proféticos. Em 1748, o pastor Jacobus, eu não vou arriscar falar o sobrenome dele, bem bonito aí, né, reinicia o trabalho para concluir a tradução do Almeida. Então, a tradução do João Ferreira de Almeida, que é a base para boa parte das traduções nossas, né, essa tradução foi feita pelo Almeida e concluída em meados do século XVIII. Né. Em 1753, a gente tem a Bíblia completamente traduzida para a língua portuguesa. Eu não vou aqui enfatizar todas as traduções, vou enfatizar as principais que a gente usa.
Tá? Então, tinha, por exemplo, também uma tradução do Padre Figueiredo, que não era traduzida do hebraico e do aramaico, mas era traduzida do latim para o português, né? Então, tem várias traduções nesse sentido. Mas só para a gente entender a variedade, eu apontando para o lado errado, a variedade de traduções. Né? Veja a história da tradução de Almeida. Em 1837, é feita a versão de Almeida corrigida e fiel. Então, é um processo de estudo do texto, de verificação da língua portuguesa, verificação das palavras, se está tudo ok, né? 1837. Depois, em 1873, uma nova versão, chamada Revista e Correcta. Em 1894, tradução revista. Em 1898, Revista e Corrigida, que é a base da nossa Almeida Revista e Corrigida. Né? Algumas das nossas versões que a gente tem aí, Bíblia de estudo de tudo que é jeito, né? Hoje tem da mulher, do homem, da criança, do pastor, do líder, do obreiro, e mais do que isso aqui, do músico. Né? Então, às vezes a gente olha para tudo isso e fala assim, nossa, quantas traduções da Bíblia. Quando você vai ver, o texto bíblico, na verdade, é o mesmo. Né? É a versão de Almeida, em algumas delas, inclusive, Almeida Revista e Corrigida. Então, veja o processo, né, de revisões, de aperfeiçoamento da tradução. Em 1969, aí a gente tem a tradução feita aqui no Brasil, a revisão que parte, né, dessa Almeida portuguesa. Isso porque o português do Brasil é diferente do português de Portugal. Né? A gente pega aliás, o português do Brasil hoje é diferente do português do Brasil de um século atrás. Então, é normal esses processos de revisão, de aperfeiçoamento, há palavras que vão sendo deixadas de ser usadas, né? Palavras que aparecem no vocabulário. Então, tudo isso faz parte do processo de tradução. Aí a gente tem, em 1967, uma nova revisão, né? A Almeida Revisada. Essa Almeida Revisada, se eu não me engano, durante um tempo ela foi conhecida como Bíblia Batista, né? Que as igrejas, a minha primeira Bíblia, aquela que eu comentei, que está caindo aos pedaços, é a Almeida Revisada. Em 59, a Almeida Revista e Atualizada, ela é feita a partir de um processo diferente da Almeida Revista e Corrigida. A Almeida Revista e Corrigida, ela é baseada no mesmo manuscrito, aquele que eu chamei de textos receptos. A Almeida Revista e Atualizada, ela é feita com base no que a gente chama de texto crítico, ou seja, na comparação dos diversos manuscritos, para ver qual texto é mais antigo, né, se tem, de fato, ali uma palavra que acabou sendo substituída por outra. A gente tem a Almeida Revista e Atualizada, de 1953, com uma nova versão em 93. Acabou ficando na mesma linha, mas em 1990 fizeram uma nova revisão, chamada de Almeida Contemporânea. Essa Almeida ela não emplacou muito. Pouca gente teve esse texto, né? Pouca gente comprou. Em 2008, fizeram a Almeida século XXI, atualizando palavras, atualizando a linguagem, porque, de fato, quem é que sabe o que é concupiscência, né? A gente não sabe nem escrever a palavra, onde põe S, onde põe C, onde põe o acento circunflexo, quanto mal o significado da palavra. Então, é uma atualização do português, não é uma atualização dos textos originais. Os textos originais estão lá, mas uma atualização do português. Em 2017, recente, fizeram a nova Almeida Atualizada, né? Uma terceira edição da revista e atualizada. Então, é muito possível que, se você tem várias Almeidas em casa, você vai abrir e pode ser que você encontre diferentes revisões da mesma Bíblia, né? Revista e Corrigida, Revisada, Revista e Atualizada, enfim, né? São uma longa história da tradução de Almeida. Além da tradução de Almeida, que é uma das traduções mais usadas no nosso contexto, né? A gente tem outras traduções importantes. Por exemplo, em 1917 foi feita a primeira tradução no Brasil, porque essa de Almeida veio de Portugal. Ela foi uma adaptação, né, da Almeida portuguesa para a língua portuguesa usada, falada no Brasil.
em 1917, fizeram a primeira tradução no Brasil. Inclusive, essa tradução, né, ela contou com participações como, por exemplo, José Veríssimo e Rui Barbosa como consultores da linguagem, consultores de estilo, consultores do uso da língua. Então, era uma tradução muito culta, digamos assim. Em 2010, a Sociedade Bíblica, se eu não me engano, ela fez, 2010 ou 2017, agora não lembro, editou de novo. Tem lá a Bíblia Tradução Brasileira, dá para comprar. Eu ia trazer as minhas traduções, mas os meus livros estão todos encaixotados e estão na igreja. Aí não ia dar tempo de achar em qual caixa estão as Bíblias. Mas é uma tradução muito interessante porque ela é bem literal. Inclusive, ela era chamada de tira-teima, né? Quando a pessoa ficava na dúvida, consulta essa tradução. Ela não tem nada a ver, portanto, com a história da tradução do Almeida, né? Ela é feita direto no Brasil. Aí a gente tem a tradução chamada de Linguagem de Hoje, que também ela foi feita no Brasil, né? Ela é feita em 73, o Novo Testamento, em 88, o ano que eu nasci, fica pronto a primeira edição dela inteira, e em 2000 é feita a nova tradução na linguagem de hoje, que tem o objetivo de ser uma tradução assim bem acessível, com uma língua bem clara. Dizem, um dos que encabeçaram esse projeto era um pastor batista, Dr. Werner Cashel, e diz, né, isso são coisas que eu ouvi, acho que é verdade, mas não tenho como comprovar, diz que ele traduzia um texto, aí ele entrava num ônibus, via a pessoa mais simples do ônibus, sentava do lado dela e ia falar assim, posso ler um texto da Bíblia para você? A pessoa ninguém vai negar, né? Aí ele lia. Aí você entendeu? Quando a pessoa fala assim, entendi, ele fala assim, então agora eu cheguei no texto que eu queria chegar. Quando a pessoa falava, não entendi, aí ele fala, então eu preciso voltar a traduzir esse texto com uma língua ainda mais simples, né? Então, a gente tem essa outra tradução que é bastante popular, né, e caracterizada por essa simplicidade, né, por essa acessibilidade da língua portuguesa. Aí a gente tem uma tradução importante, eu coloquei aqui mais pela importância dela, né, essas duas traduções aqui, do que pelo uso. Nós não usamos essas traduções no dia a dia das nossas igrejas, mas são traduções importantes. A chamada Bíblia de Jerusalém, ela é feita em 81 e depois uma nova versão em 2002, né? É chamada de Bíblia de Jerusalém porque ela é feita por um conjunto de estudiosos católicos que, em Jerusalém, numa escola chamada Escola Bíblica de Jerusalém, né? E eles fazem lá essa tradução. E uma segunda tradução que a gente não usa muito, mas também é importante, é a chamada tradução ecumênica da Bíblia. O nome assusta um pouco, né? Fala ecumênico, a gente fica assim, já o chão abala, o pé da cadeira falha, mas é porque ela foi feita por judeus, católicos e protestantes. Então, é uma tradução também bem interessante, todos especialistas, e é bem interessante porque quando um quer puxar para um lado, né, o outro dá uma equilibrada. Então, ela é interessante para o nosso estudo, né? E as mais recentes, a NVI, nova tradução, nova versão internacional, e a NVT, nova versão transformadora, é a mais recente, né, feita aí há alguns anos atrás, são traduções. A NVI acabou ganhando bastante espaço, né, hoje, porque ela não tem uma linguagem tão simples como a nova tradução da linguagem de hoje, mas ela não tem um português meio truncado, né, como, por exemplo, a versão de Almeida. Então, a NVI ganhou bastante espaço no nosso meio. E aí, para a gente concluir, é importante... Até que horas eu tenho? Só para... Que agora que eu achei o relógio ali, que eu esqueci meu celular. Beleza. Então, mais uns minutinhos, eu já encerro. Então, é importante a gente entender, diante de tantas traduções, né, por que a gente tem tanta tradução, por que tem nova tradução na linguagem de hoje, por que tem todas essas versões do Almeida, por que tem NVI, NVT, NAA, o pessoal gosta de sigla, né? Por que tanta Bíblia assim e por que fazer mais traduções? E aí é importante a gente entender assim, o processo de tradução
é um processo que tem que responder a uma pergunta. Você está traduzindo para quê? Não existe fazer qualquer tradução. Existe traduzir para uma finalidade. O processo de tradução é um processo técnico, digamos assim, né, que exige o conhecimento do que a gente chama de língua e cultura de partida. Então, exige o conhecimento do hebraico, do grego, do aramaico, mas não só da língua, também da cultura, porque a língua funciona dentro de uma cultura. E exige também o conhecimento da língua e da cultura, que nós chamamos de língua e cultura de chegada. Então, no nosso caso, tem que ter o conhecimento do grego, hebraico e aramaico, e tem que ter o conhecimento do bom uso da língua portuguesa, para entender como traduzir de forma mais adequada. Só que esse traduzir de forma mais adequada sempre responde à pergunta traduzir para quê, né? Você vai contratar um tradutor e vai dizer, mas você quer traduzir para quê? Você quer traduzir para a mensagem ficar clara? Você quer traduzir, mas de modo que você consiga, assim, meio que reproduzir a forma do texto original na língua de chegada, né, na língua portuguesa? Então, traduzir para quê? Quando a gente responde essa pergunta, aí a gente tem diferentes tipos de tradução. A gente tem as traduções que nós chamamos de tradução por equivalência formal. É a tradução que tenta manter a mesma forma da língua portuguesa. Por exemplo, a Almeida, que é por equivalência formal, se você abre no Gênesis 1:1, o que ela diz lá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, a gente começa, né, com o verbo, criou, e depois o sujeito, Deus. Mas ninguém fala assim em português. Se eu te perguntar, quem que criou os céus e a terra? Você não fala, criou Deus os céus e a terra. Você fala como? Deus criou os céus e a terra. A gente usa sujeito e depois o verbo. É assim que a nossa língua se comporta. Mas o hebraico usa primeiro o verbo. Bereshit, bará, no princípio, bará, criou, Elohim, Deus. É primeiro o verbo, depois o sujeito. Então, a equivalência formal, ela tenta manter essa mesma ordem. Às vezes gera um pouquinho de confusão, né? Tem gente que lê muito rápido e fala assim, não, mas no princípio, quem criou Deus? Né? No princípio, criou Deus. Mas quem criou Deus? Por quê? Por conta dessa diferença no uso da língua. Então, as traduções por equivalência formal, ela tenta fazer poucas adaptações para a língua de chegada. Né? Essas inversões, usos pouco comuns, por exemplo, o hebraico não tem o verbo ser como verbo de ligação. Né? Tipo, eu sou professor, eu sou pastor. Né? O hebraico não usa assim. A gente fala eu pastor, eu professor. Né? E aí, várias traduções antigas da Almeida, você pode ver que o verbo ser, quando aparece está em itálico no Antigo Testamento. Por quê? Porque eles tinham que pôr, porque no português a gente usa, mas eles colocaram lá com uma ressalva. Ó, a gente está colocando aqui pela exigência da língua para a qual a gente está traduzindo. Então, eles deixavam o verbo ser, quando na função de verbo de ligação, eles deixaram em itálico. Então, a equivalência formal, ela tenta adaptar, né, algumas formas necessárias apenas à língua receptora ou à cultura de chegada, né, para tornar um texto compreensível, porque existem formas gramaticais do hebraico e do grego que, se a gente traduzir ao pé da letra, fica uma bagunça em língua portuguesa. Então, algum nível de adaptação linguística é necessário ser feito, né? Menor número de adaptações necessárias e tentando preservar o máximo a característica do texto original. Então, esse método de tradução, ele privilegia o que a gente chama de cultura de partida, ou seja, privilegia a cultura original do texto, o hebraico, o aramaico e o grego. Por isso que, às vezes, são textos que a gente lê e fala assim, nossa, mas parece que está estranho esse uso aqui, parece uma coisa meio arcaica, meio antiga de usar, porque ele tenta adaptar o menor número possível, né, de elementos gramaticais, estilísticos e tal. Aí a gente tem a tradução por equivalência dinâmica, que
procura, na cultura de chegada, né, na língua portuguesa, procura equivalentes, não do ponto de vista da forma, mas do significado. Então, por exemplo, no hebraico se fala osso dos meus ossos e carne da minha carne, quando fala de alguém que é próximo. Como é que a gente fala em português? Sangue do meu sangue. A gente não usa osso do meu osso, ninguém usa essa expressão, né? Mas o peso da expressão sangue do meu sangue tem, na nossa cultura, o mesmo peso que a expressão osso dos meus ossos tem no hebraico. Então, é traduzido pela força do uso da língua, né? Por isso é chamado de equivalência dinâmica. A NVI, por exemplo, né, que a gente sente que tem uma certa facilidade na leitura, é uma leitura mais compreensível, ela é feita por equivalência dinâmica, porque ela adapta várias expressões que para nós não faz sentido, ela adapta com expressões da nossa cultura para o texto fazer sentido. Aí nós temos as traduções idiomáticas, que são traduções bastante voltadas para a nossa cultura, né? Tentam facilitar ao máximo. A NTLH, por exemplo, é um desses exemplos, né? O Dr. Werner Kasch, o responsável pela tradução da linguagem de hoje, chamava essa tradução de comunicacional, ou seja, o objetivo da tradução é deixar muito clara a mensagem. Então, ela vai tentar, né, adaptar tudo o que for necessário. E a gente tem as chamadas paráfrases. Paráfrases não são traduções propriamente ditas. Paráfrases são releituras. Por exemplo, a gente tem, nos últimos anos, circula, né, uma tradução, uma versão que ganhou um espaço, que é chamada A Mensagem, né, que foi traduzida pelo Eugene Peterson. A mensagem ela não é uma tradução, no sentido de um processo técnico, ela é uma paráfrase. Então, o autor ele vai colocando com palavras dele, de forma que ele compreendeu um texto, e ele não está muito preocupado, por exemplo, né, se de fato esse era o sentido e tal. Então, todos esses processos têm o seu lugar, têm o seu uso, têm o seu valor, mas são processos técnicos diferentes, com finalidades diferentes. A Bíblia Viva também, eu não sei se alguém ainda conhece a Bíblia Viva, né, mas tinha uma época que ela circulou bastante nas igrejas. A Bíblia Viva é uma paráfrase também, né? É uma forma assim, que me conte com as suas palavras. Aí você conta, né, com as suas palavras. Tem uma paráfrase que circula na internet, que eu usava às vezes para brincar com alguns alunos, que é a Bíblia Freestyle. Alguém já viu? Os jovens talvez não. Só tem na internet. É um cara doidão, um pastor, né, mas que tenta traduzir assim. Então, ele conta a parábola do bom samaritano, por exemplo, e aí ele troca, né, ele fala que quem estava caído era um brasileiro e quem parou para ajudar era o argentino. Então, ele vai trocando, que é uma paráfrase. A força do texto está lá, mas, obviamente, no texto grego não tem nem argentino, nem brasileiro. Mas a força do texto é a mesma. Então, isso é o que a gente chama de paráfrase. Então, quando a gente pensa nas traduções, é importante a gente perceber que existe um processo técnico. As traduções, né, as mais antigas eram geralmente feitas por uma pessoa só, como o João Ferreira de Almeida, mas as traduções modernas e as revisões modernas, elas são feitas por comissões, né, não são feitas por uma pessoa só. Então, geralmente, quando há uma dificuldade de tradução, quando um texto precisa ficar mais claro, essa comissão debate, discute, analisa, até entender a melhor forma de tradução. Então, por isso, as nossas traduções são bem feitas. E aí eu quero só mostrar rapidamente. Não está indo aqui? Foi. Então, mostrar aqui rapidinho algumas comparações, tá, para a gente encerrar. Ezequiel 13:18. Assim diz o Senhor Jeová, ó, tradução brasileira, aquela de 1917. Né? As nossas Bíblias geralmente traduzem o nome de Deus por Senhor, em letra maiúscula. Né? Essa tradução manteve o nome de Deus meio aportuguesado, né? Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: ai das mulheres que cosem
almofadas para todos os cotovelos e fazem lenços para as cabeças de pessoas de toda estatura, a fim de caçarem almas. Eu não entendi quase nada. Nunca vi almofada sendo usada em cotovelo. É o quê? Jogador de vôlei, né? É aí que nasce a cotoveleira, né? Não dá para entender nada, né? A Revista e Corrigida de 69. Assim diz o Senhor Jeová: ai das que cosem almofadas, parecido, né? Para todos os sovacos. Hoje, sovaco a gente acha que é uma palavra do popular, né? Mas era uma palavra culta. E que fazem travesseiros para a cabeça de toda estátua para caçarem almas. A Revista e Atualizada. Assim diz o Senhor Deus. Veja, na Atualizada se seguiu, né? Se privilegiou substituir o nome de Deus ou por Senhor. Já não aparece Jeová, né? Porque a partir daqui se seguiu aquilo que seria o princípio dos judeus, né? Os judeus, os textos têm o nome de Deus, né? São 4 letras, o nome de Deus, mas eles não pronunciam. Eles falam, quando aparece o nome de Deus, eles leem Adonai, Senhor, né? Por respeito ao nome de Deus. É um outro assunto, um outro dia. Ai das que cosem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos. Aqui eles chegaram num consenso, né? Cotovelo, sovaco, é para todos, né? E fazem véus para cabeças de todo tamanho para caçarem almas. Aí faz mais sentido, é véu, não é travesseiro, é véu, porque é um contexto de culto pagão aqui, né? Então ninguém usa travesseiro, é um véu, um cocar, alguma coisa assim. A Nova Almeida Atualizada. Aí, agora eu consigo entender melhor. Assim diz o Senhor Deus: ai das que costuram fitinhas mágicas para serem usadas em todas as articulações das mãos e fazem véus para cabeças de todo tamanho. Aí dá para entender melhor, né? NVI: ai das mulheres que costuram berloques de feitiço. Eu acho que berloques eles deram uma abusada aí, que eu não faço ideia do que seja berloque. Fitinhas mágicas é melhor. Em seus pulsos e fazem véus de vários comprimentos. A linguagem de hoje: ai de vocês, pois a fim de terem poder sobre a vida dos outros, vocês fazem benzeduras em pulseiras para todos e preparam véus enfeitiçados para pessoas de todas as idades. Aí dá para entender melhor também, né? Um outro texto, Mateus 5:15. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo do módio. Não sei nem o que é candeia, nem o que é módio. A Almeida: nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire. O que é alqueire? Para mim, alqueire é uma porção de terra, né? É uma medida de terra. Eu lia isso quando era criança. Tinha várias coisas que eu lia na Bíblia quando era criança e não fazia ideia do que era, né? Ou coisas da Bíblia ou música, né? Tinha algumas músicas que eu ouvia, né? Quem que é Hosana? Perguntava para meu pai: quem que é Hosana, pai? E te dar o louvor que é de vidro. Falei: mas o que é louvor de vidro? Né? Então, eram coisas que eu ouvia quando era criança e ficava perguntando o que é. Então, também, como é que você vai colocar alguma coisa debaixo da terra? Era o que eu pensava, enterrar, né? Colocar debaixo do alqueire era enterrar. A Revista Atualizada: nem se acende uma candeia, né? Manteve a mesma tradução, para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, também uma expressão que aparece nos 3. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Opa, aqui eu já consegui entender, né? Eu sei o que é lamparina e cesto. Mas coloca num lugar adequado, onde ilumina bem tudo, que é o velador. Também não sei o que é velador, né? Lembra alguma coisa de velejar, de barco, né? Eu não sei o que é velador. Ninguém acende uma candeia, né? A NVI voltou para a candeia, coloca debaixo de uma vasilha. Vasilha dá para entender bem, né? Ao contrário, coloca no lugar apropriado. A linguagem de hoje: ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, né? Dá para entender bem. Então, a necessidade de traduções, elas nascem... Deixa eu só voltar no último, acabei fechando aqui. Consegue colocar para mim no último, o último exemplo? Passei 2. Então, a gente percebe assim, por que é necessário fazer novas traduções? Porque a nossa língua muda, né? Quando foi traduzida alqueire,
candeia, velador, eram expressões conhecidas, eram expressões usadas. Hoje ninguém mais usa essas expressões. O último exemplo, 1 João 2,16. Esse eu acho legal. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, cobiça dos olhos e vaidade da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Almeida, esse texto é conhecido. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, tem que respirar na palavra, né? Tem que pegar Uber para terminar a palavra. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A Ara mantém, né? Concupiscência e soberba. A Nova Almeida já facilita bastante. O que é concupiscência? Desejo. Tudo que há no mundo, os desejos da carne, desejos dos olhos e soberba da vida. A NVI, cobiça e ostentação dos bens. Traduz a expressão inteira. O que é soberba da vida? É ostentação dos bens. E a NTLH, nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Né? Aí ela já explica bem o que são essas expressões. Então veja, por que se fazem novas traduções? Se fazem novas traduções não porque os textos mudam, mas se fazem novas traduções porque a nossa cultura muda, a nossa cultura linguística muda, o português usado no cotidiano muda. E, por isso, a gente tem a necessidade de atualizar, de revisar. Agora, é importante a gente diferenciar a tradução das várias Bíblias que circulam, porque boa parte das Bíblias de estudo que tem por aí tem o mesmo texto bíblico. O que muda são os comentários, são as reflexões que aparecem ali. Tá? Então, é isso. Agradeço aí o tempo, acho que extrapolei um pouquinho. Nós vamos fazer aqui agora uma pequena mesa de entrevista. Nós vamos fazer algumas perguntas para o pastor Lucas a partir do que ele nos falou hoje. Imagino que você aprendeu bastante coisas hoje a respeito deste livro que você tem em suas mãos. Então, nós separamos algumas perguntas. Mauri, quer começar? Pode ser. Pastor Lucas, por que a Bíblia foi escrita em línguas diferentes e quais são? A gente falou rapidamente, né? A Bíblia é escrita em 3 línguas, hebraico, aramaico e o Novo Testamento em grego, né? Hebraico, aramaico, o Antigo Testamento. E ela foi escrita em línguas tão diferentes da nossa, porque elas refletem a cultura da onde elas partem. Né? Então, os judeus, os hebreus antigos falavam o hebraico, os seus textos, portanto, assim como a gente se expressa em português, os seus textos nasceram em hebraico e depois alguns trechos em aramaico. Com a mudança de domínio sobre a região, a terra de Israel, que passou por vários domínios e passou, portanto, dos assírios para os babilônicos, depois para os persas, para os gregos e para os romanos, o grego se difundiu e aí, no período do Novo Testamento, o Novo Testamento reflete esse período de dominação cultural, portanto, foi escrito em grego. Obrigado. Segunda pergunta. Os manuscritos originais ainda existem? E eu queria aumentar um pouquinho. Eu gostaria de ver aquilo que o senhor falou que está na caixinha lá guardada do senhor. Da Bíblia, que o senhor falou assim, não, essa aqui eu depois lá eu tenho lá para a gente ver. Aquilo foi bem curioso. A Guenizá, né? Isso. Então, a gente não tem mais os manuscritos escritos pelos apóstolos ou pelos profetas, né? Os manuscritos mais antigos que nós temos, no caso do Antigo Testamento, são os manuscritos do Mar Morto, que são do século II a.C. até o século II, mais ou menos, comecinho do 3 depois de Cristo. Né? Nós não temos ali o escrito da mão do apóstolo Paulo, nós temos as cópias das cópias, que é um processo de transmissão. Né? Os textos se perdem, se deterioram, mas eles foram muito copiados, foram preservados. Então, no caso do Antigo Testamento, esses textos do século II antes ao século II depois de Cristo. No caso do Novo Testamento, alguns textos aí do século II e III. No caso do Novo Testamento, bem próximo. Ok. Como temos segurança quanto à integridade dos textos que temos hoje? Qual a segurança que nós temos? Maravilha. Então, se nós não temos os originais, como é que a gente garante, né?
nós conseguimos comparar as diversas cópias. Cópias que foram feitas em lugares diferentes, por gente diferente, com culturas diferentes. Então, isso é um processo bastante minucioso de estudo, né, que nós chamamos de crítica textual. É como se a gente colocasse todas as Bíblias em cima da mesa, né, e fosse entendendo quais são os textos mais antigos, quais são os textos posteriores, e aí, por conta desse estudo bastante minucioso, que é feito constantemente, né, à medida que avançam os estudos linguísticos, os estudos culturais, esse estudo ele continua a ser feito. No caso do Antigo Testamento, os textos foram muito bem preservados dentro da tradição judaica, porque os judeus, para prepararem um novo manuscrito, não era qualquer pessoa que copiava, tinha que ser um rabino, alguém especializado, alguém com uma escrita especial, né, com todo um preparo. No caso do Novo Testamento, nós temos uma infinidade de cópias, e aí a gente consegue ir comparando. Pode continuar, pastor? Pode? Vamos lá. Onde estão os manuscritos que são utilizados para a tradução da Bíblia para diversas línguas hoje? Hoje nós temos, os manuscritos estão espalhados, né, geralmente em museus. Então, depende de cada manuscrito, de cada códice. Tem alguns no Vaticano, tem alguns em Israel. Os manuscritos do Mar Morto estão em Israel. Já vieram para o Brasil, há muitos anos atrás. Houve uma exposição dos manuscritos do Mar Morto no Brasil, mas eles ficam guardados por especialistas, né, preservados em museus, e o que geralmente se faz é preparar facsímiles, né, preparar cópias para se estudar a partir dessas cópias digitais, para não ter que ficar mexendo no manuscrito, né. Então, eles ficam preservados. Ok. Como alguém que não entende o hebraico ou o grego pode ter certeza de que entender corretamente a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? Boa. Ali. Bom, a gente tem um grau de confiança nos tradutores, né? E a gente sabe que o processo de tradução é um processo técnico, é um processo cuidadoso, é um processo feito por comissões. Então, a gente consegue, a gente tem essa confiança, né, nos tradutores e consegue entender ali o texto na nossa língua. Agora, o que eu sempre digo tenha mais de uma tradução da Bíblia, né? A Bíblia em português, do jeito que a gente, na nossa língua, ela tem ali a mão humana no processo de tradução. Então, tenha mais de uma tradução, compare as traduções, né, para você ver se você entendeu bem mesmo. Tem gente que não abre mão daquela Bíblia e só lê aquela. Não, tenha outras, para você comparar, para ver se você entendeu. E qualquer coisa, pergunta para o pastor Edivaldo, que ele responde. Ok. Muito bem. Por que a Bíblia protestante tem 66 livros? E a gente sabe, na classe de jovens até comentamos esse semestre, tem Bíblia até com 82 livros. A história da formação do texto bíblico, ou daquilo que a gente chama de cânon, né, ela é uma história longa, né, diferentes comunidades, no começo do cristianismo, usavam alguns textos a mais, alguns textos a menos, também no caso do judaísmo. Então, no caso do judaísmo, vou voltar um pouquinho, no caso do judaísmo, além dos textos em hebraico e aramaico, existem outros textos em grego, que são os textos que depois entraram para a Bíblia católica. Então, esses textos já existiam desde sempre. Eram usados por algumas comunidades, por outras não, já existiam desde sempre. Quando a gente chega no século XVI, na Reforma Protestante, a Bíblia que vai ser traduzida, preservada, são baseadas nos textos em hebraico ou grego, né? Então, os 66 livros. Como uma forma de se contrapor a essa nova identidade que estava surgindo, a Igreja Católica faz um concílio, né, chamado Concílio de Trento, e aí, nesse concílio, eles reconhecem como deuterocanônicos, ou seja, como canonizados num segundo momento, eles reconhecem esses outros textos em grego do Antigo Testamento, né? Então, por isso que algumas Bíblias, a Bíblia Católica, por exemplo, tem a mais. Agora, no cristianismo do mundo inteiro, tem algumas comunidades minoritárias que, além desses textos, ainda usam mais outros. Então, isso reflete um pouco o contexto histórico de cada igreja, em cada localidade. De qualquer maneira, nenhuma outra Bíblia
abre mão desses 66. Isso, boa. Nenhuma tem outros textos, né? Nenhuma substitui, né? Elas acrescentam. No caso da Bíblia Católica, quem tiver em casa, né, enfim, você vai ver lá que tem livros como Eclesiástico, Sirácida, Tobias, Judite, mas você não vai encontrar livros a menos, né? Eles acrescentam alguns livros. E quais foram os critérios que formaram o cânon do Novo Testamento, especialmente? Principalmente 2 critérios, né, foram utilizados nos primeiros séculos para a identificação dos textos canônicos, os textos que nós usamos, né? O critério de apostolicidade, ou seja, o vínculo daquele texto com os apóstolos, e o critério de catolicidade, ou seja, o uso, o reconhecimento daqueles textos pelo maior número de comunidades cristãs. Então, apostolicidade, católico aqui é no sentido de geral, né? De universal. Aqui a gente não consegue mais falar. A gente fala católico, parece um, fala universal, parece outro. Mas né? A gente não tem mais por onde fugir. Intercultural, sei lá, alguma coisa assim. Mas esses 2 critérios são os mais importantes. A apostolicidade, portanto, o vínculo de um texto ou com um apóstolo ou com alguém do círculo apostólico, como, por exemplo, né, Lucas, que não era apóstolo, mas estava vinculado às missões paulinas, né? Então, esse vínculo com os apóstolos e a catolicidade, que é o uso, o reconhecimento desses textos pelo maior número de igrejas, de comunidades cristãs. Isso se deu mais ou menos, fechou quando, mais ou menos? Mais ou menos século IV é o ponto final, né? Até lá, muitos textos foram discutidos, debatidos, alguns textos mais complicados de serem entendidos, né? Algumas comunidades não aceitavam, depois passaram a aceitar, né? Então, algumas cartas de Paulo sempre foram reconhecidas, outras existiam debates. Então, os primeiros séculos da nossa era cristã foram de muita discussão e estudo. Agora, 3 últimas perguntas mais práticas, tá? Nós sabemos que a Bíblia, como nós temos com a revolução da imprensa, com a invenção da imprensa em Gutenberg, século XV, foi popularizada. Mas antes disso, como é que as igrejas faziam para ler a Bíblia? A gente tem que pensar na cultura mais ampla, né? A maioria das pessoas, de fato, não lia, eram analfabetas, né? Elas ouviam no culto, ouviam na missa, ouviam nos encontros, né? Aí eu volto àquela questão das igrejas católicas, que colocavam as imagens, porque a imagem é uma linguagem universal, digamos assim, você consegue ver, né, e entender. Essa foi a grande questão, por exemplo, da Reforma Protestante, de traduzir o texto bíblico para a língua das pessoas. Quem que lia? Lia pessoas que lidavam diretamente com leis, com administração, mas a maioria das pessoas, a gente está falando de uma sociedade rural. A maioria das pessoas não lia porque não era uma coisa vinculada ao cotidiano dela, né? Hoje a gente usa a leitura em quase qualquer tipo de profissão, você tem a necessidade de ler. Mas as pessoas desse período medieval não tinham essa necessidade. Então, elas ouviam. Daí a importância, né, da missa ser deixada de ser celebrada em latim e voltar a ser na língua popular. Daí a importância, né, das traduções para a língua popular. E, interessante, a difusão da Bíblia em língua popular, nas várias traduções, foi um dos grandes incentivadores do processo de alfabetização. Muita gente passou a querer ler porque tinha a possibilidade agora de ter uma Bíblia em casa e queria entender a vontade de Deus. Então, muita gente, muitas culturas, na verdade, foram influenciadas ao letramento por conta disso. Qual é a melhor tradução da Bíblia na língua portuguesa? Boa. Aí a gente volta àquele quase último slide que fala dos tipos de tradução, né? Depende da finalidade. Né? Se você, por exemplo, vai evangelizar alguém,
Se é alguém que está começando na fé agora, ou alguém que não tem uma cultura linguística muito profunda, enfim, você vai precisar de uma tradução mais facilitada. Não adianta você dar uma Almeida para a pessoa que ela vai desistir no Gênesis, né? A gente já desiste, a gente começa o processo de leitura bíblica, eu costumo dizer isso, né? A gente começa assim, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Aí você baixa lá o aplicativo, né? Aí você começa, Gênesis vai bem, né? Aí Gênesis, beleza. Aí Êxodo é legal também, tem libertação do Egito, não sei o que lá e tal. Aí chega no meio do Êxodo, aí tem um projeto arquitetônico lá, aí você já fica meio perdido, que é o tabernáculo. A mesa vai ser feita. Eu falei, nossa, é um curso técnico de marcenaria. Aí chega no Levítico, o holocausto. Aí você fala assim, Deus, não estou preparado, esse ano não é para mim, pula para Mateus. A gente faz. Então, se a gente faz assim, imagina uma pessoa que nunca ouviu ou não entende bem as histórias. Então, depende da finalidade. Agora, se a finalidade é o estudo, por exemplo, eu tenho várias traduções, além dos textos originais, de vez em quando tem as várias traduções. Por quê? Porque é o objetivo de estudo, comparar, ver. Então depende da finalidade, né? Não existe a melhor tradução. A melhor tradução depende da finalidade que você vai utilizar. Minha última pergunta, então, mais pastoral, tá? Qual a importância da Bíblia na dinâmica da vida cristã? Olha, é toda a importância, né? A Bíblia é o elemento objetivo, no sentido de que a gente consegue estar ali, né? Para a construção da nossa fé, para o desenvolvimento da nossa fé, né? Se a gente não tem um elemento objetivo, a gente fica sujeito a que pessoas falam, ao palestrante da moda, ou sei lá, né? A teologia da moda. Então, na tradição batista, né? A tradição batista, a nossa identidade, ela é tão forte por conta disso. A gente não tem, por exemplo, um elemento ou um teólogo patrono, né? A gente tem o quê? O constante retorno à Bíblia. Então, o pastor pregou, você olhou lá e falou assim, não sei, vou perguntar para ele. Aí chega, pastor, você falou isso, mas eu li isso aqui, eu entendi errado ou você falou errado? Então, assim, a importância das Escrituras na nossa vida é a importância da construção de uma fé sólida. Sem as Escrituras, a gente pode acreditar no que os outros falam, e aí a gente depende de quem são esses outros, né? Então, a Bíblia é aquilo que a gente tem de mais sólido para ouvir a voz de Deus, para compreender a vontade de Deus e construir a nossa fé de forma sólida, inclusive com autonomia, para quando a gente ouve umas bobagens por aí, a gente fala assim, não, todo mundo está indo para lá. Não, mas minha mãe disse que eu não sou todo mundo. E eu estou lendo aqui na Bíblia que para onde está todo mundo indo, eu não estou afim de ir, porque eu não encontro um respaldo nas Escrituras. Então, acho que esse é fundamental, né? A solidez da nossa fé, a base da nossa construção de uma fé madura, de uma fé sólida. Ok, irmão José Carlos. Pastor Lucas, obrigado. Aberto aqui? Muito obrigado, pastor, pela sua vinda aqui. Foi um prazer poder te receber. Por favor. Obrigado, meu. Deus abençoe. Fonte és tu de toda bênção, venho
passa cada dia e oração. Teu cuidado sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma o freio com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma o freio com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Nós vamos orar, mas eu gostaria que colocasse para mim tá aqui já. Deus na contemporaneidade. Pastor Alonso Gonçalves. Domingo que vem, o novo palestrante, e eu não sei os irmãos, mas eu fiquei enriquecido. E é interessante, viu, meu irmão, como que, para a minha vida, eu posso falar que os caminhos que o irmão foi falando aqui, os caminhos que eu sigo, e tem sido muito bom. Nós vamos orar. Eu gostaria que o pastor voltasse aqui de novo, pastor Lucas, e a esposa também, por favor. Juliana, pastor Lucas, muito obrigado, em nome da igreja, agradecer, né, por esse estudo, é muito bom. Como é bom ver Deus enriquecendo a nossa vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por essa manhã. Quero te agradecer, Senhor, pela vida dos irmãos aqui presentes também, ó Pai, por cada um, Senhor. Quero te agradecer pelo pastor Lucas, pela esposa. Senhor, que o Senhor derrame da tua graça, como o Senhor tem feito até hoje, meu Pai. E agradecemos, ó Deus, por esse estudo, por tudo que ele tem feito, por tudo que ele, ó Pai, colocou aqui, Pai, à nossa disposição. Senhor, abençoe cada irmão aqui presente, cada irmã, cada jovem, cada adolescente, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a tua igreja precisa cada vez mais de estudo, Senhor. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe, viu? Irmãos, encerramos aqui, tá? Deus abençoe ricamente a vida de cada um. E obrigado por ter vindo.